Sabe aquela vozinha lá no fundo da mente que de vez em quando diz o que é certo e o que é errado? De onde ela vem? Pois é, no livro Cristianismo Puro e Simples, o grande escritor C.S. Lewis resolveu investigar essa pergunta a fundo. E olha, a conclusão dele é bem surpreendente. Hoje, a gente vai mergulhar no argumento fascinante dele sobre o que ele chamava de lei moral. Vamos entender direitinho como ele desmonta as explicações mais comuns que a gente ouve por aí sobre a nossa moralidade. Para começar, imagina uma cena bem simples. A gente está andando na rua, tranquilo, e de repente, houve um grito de socorro. O que acontece dentro da nossa cabeça nesse exato momento? É quase instantâneo, né? Dois impulsos começam a verdadeira guerra. De um lado tem aquele instinto de ajudar, de proteger, que empurra a gente na direção do perigo. Do outro lado tem o instinto de autopreservação, que grita pra gente fugir, se salvar. Lewis usa exatamente esse conflito, que todo mundo entende, para dar o pontapé inicial no raciocínio dele. Temos essas duas vozes naturais dentro de nós, uma dizendo ajude e a outra, bem alto, fuja. Mas aí é que tá o pulo do gato. O Lewis aponta para uma coisa fascinante. Além desses dois instintos em pé de guerra, existe uma terceira voz na nossa mente. E essa voz é diferente. Ela não é um impulso, ela não grita eu quero. Pelo contrário, ela age como se fosse um juiz, olhando de fora e dizendo qual dos dois instintos a gente deveria seguir. Ela diz, olha, o certo a fazer é ajudar. Essa diretriz, essa voz que julga os nossos próprios instintos, é isso que o Lewis chama de lei moral. E o ponto-chave é justamente esse. Como é que essa voz pode ser só mais um instinto, se a função dela é exatamente julgar os outros? E isso nos leva direto para a primeira grande questão. Alguém podia muito bem chegar a dizer, peraí, essa tal de lei moral não é só o meu instinto de ajudar sendo um pouco mais forte que o meu medo? É uma pergunta justa, convenhamos. Será que a moralidade é só uma briga de força entre os nossos desejos? O C.S. Lewis argumenta que a resposta para isso é um não bem elegante. Vamos tentar visualizar isso um pouco melhor. De um lado está lá o desejo de ajudar, o instinto de bando, vamos dizer assim. Do outro, o medo, o instinto de se proteger. Se a vida fosse só essa briga de instintos, o resultado seria simples. O mais forte no momento venceria e ponto final. Se o medo fosse maior, a pessoa fugiria. Fim da história. Sem culpa, sem dilema, sem nada. Mas a gente sabe que não é bem assim que a nossa consciência funciona, né? E aqui está o ponto fundamental do argumento. A lei moral não é um dos competidores na briga, ela é o árbitro. O Lewis explica que a coisa que decide qual dos dois impulsos deve ser encorajado não pode ser ela mesma um desses impulsos. Pensa bem, seria como dizer que o juiz de uma luta de boxe é, na verdade, um dos lutadores. Não faz o menor sentido. A função de julgar é, por natureza, uma coisa externa e superior àquilo que está sendo julgado. Para deixar essa ideia clara como água, o Lewis usa uma das analogias mais famosas e, francamente, geniais dele, a de um piano. A ideia é que os nossos instintos e a tal lei moral funcionam exatamente como as partes de uma música. Essa imagem vai mostrar para a gente a diferença exata entre os nossos desejos e o padrão que, de alguma forma, rege todos eles. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Nossos instintos, amor, raiva, medo, desejo, são como as teclas de um piano. Cada um deles é uma nota que a gente pode tocar. Só que, sozinhas, as teclas não criam uma melodia. Elas só fazem sons isolados, um barulho. A lei moral, diz o Lewis, é a partitura. É a partitura que diz qual tecla tocar, quando tocar e com que força tocar. E, obviamente, a partitura não é a mesma coisa que as teclas que ela comanda. E essa estrutura aqui ilustra o processo todo perfeitamente. As teclas, que são os nossos instintos, são o material bruto, a matéria-prima. A partitura, a lei moral, é a instrução, é o padrão, e quando a gente segue a partitura, tocando as teclas certas na hora certa, o resultado é a melodia. A ação correta, o comportamento moral. Sem a partitura, a gente teria só ruído, instintos conflitantes disparando de forma aleatória. É a lei moral que organiza esse caos e transforma em algo com um significado. E o Lewis continua nos dando mais provas. Primeiro, se a lei moral fosse só o instinto mais forte, ela sempre estaria do lado do impulso mais poderoso. Mas, como no caso do grito de socorro, a lei moral muitas vezes manda a gente seguir o instinto mais fraco. Segundo, às vezes ela nos diz para fortalecer um instinto. Ela diz, sua compaixão está fraca, você precisa sentir mais. O instinto sozinho não faz isso. E por fim, uma coisa importantíssima.
Não existe um instinto que seja bom o tempo todo. O amor de uma mãe pelo filho pode levá-la a ser injusta com outras crianças. O patriotismo pode levar uma pessoa a cometer atos horríveis em nome do país. É a lei moral que age como um maestro, dizendo quando a gente deve aumentar o volume de um instinto e quando deve silenciá-lo por completo. Certo, então a moralidade não é só um instinto. Mas isso já abre a porta para a segunda grande objeção. Será que isso que chamamos de lei moral não é apenas algo que a gente aprende, uma convenção social ensinada por pais e professores? A ideia aqui é que a moralidade é só um produto da educação, tipo as regras de etiqueta à mesa. Vamos ver como Lewis responde a isso. A resposta do Lewis aqui é muito, muito inteligente. Ele concorda, sim, claro, nós aprendemos as regras morais com nossos pais e professores. Mas ele nos lembra que nem tudo que a gente aprende é uma invenção humana. Pensa só, a gente aprende a dirigir pela direita aqui no Brasil, mas isso é só uma convenção. Poderia muito bem ser pela esquerda, como na Inglaterra. Mas a gente também aprende que 2 mais 2 são 4. Isso não é uma convenção, é? Isso é uma verdade real que nós apenas descobrimos. Não fomos nós que decidimos que seria assim, já era assim. Então, a pergunta crucial é esta. A lei moral se parece mais com uma regra de trânsito ou com a tabuada? É algo que a gente criou e que a gente poderia mudar se quisesse? Ou é algo que a gente descobriu e que a verdade não importa a nossa opinião? O Lewis vai argumentar com muita força que a lei moral pertence à categoria das verdades reais. E ele oferece algumas evidências fascinantes, que são baseadas em como a gente realmente pensa e fala sobre certo e errado no nosso dia a dia, sem nem perceber. Alguém acha que a humanidade progrediu moralmente? A maioria de nós diria que sim. A abolição da escravatura, por exemplo, foi um progresso. Mas o Lewis faz uma observação fundamental. A própria ideia de progresso ou de melhora só faz sentido se existir um padrão fixo, um ideal. Não dá para dizer que uma linha está ficando mais reta, a não ser que exista a ideia de uma linha perfeitamente reta para a gente poder comparar. Do mesmo jeito, a gente só pode falar de progresso moral se existir uma moralidade real, um padrão definitivo de bom. E essa citação resume tudo. Quando alguém diz que os valores de uma cultura são melhores que os do nazismo, essa pessoa está, mesmo sem perceber, comparando os dois com um padrão superior de certo e errado. Se não existisse esse padrão real, essa comparação seria impossível, sem sentido. Seria como discutir se a cor laranja é melhor que a azul. É só uma questão de gosto. Mas será que a gente trata a moralidade como uma simples questão de preferência? E aqui vem outra analogia poderosa. A razão pela qual a minha ideia de Nova York pode ser mais precisa que a sua é porque Nova York é um lugar real, que existe de verdade, independentemente da gente. Se Nova York significasse apenas a cidade que eu imagino na minha cabeça, então nenhuma ideia poderia ser mais verdadeira que a outra. Da mesma forma, se a lei moral fosse só o que a minha cultura aprova, não faria o menor sentido criticar outra cultura ou dizer que a nossa melhorou. Estaríamos todos presos em nossas próprias bolhas de opinião. Ah, mas e as enormes diferenças morais ao longo da história? E a queima de bruxas? Alguém poderia perguntar. O Lewis aborda isso de frente. Ele argumenta que a diferença aí não era de princípio moral, mas de crença sobre fatos. As pessoas há 300 anos não achavam que era certo queimar inocentes por diversão. Elas acreditavam como um fato que existiam pessoas que tinham se vendido ao diabo para destruir a comunidade. O princípio moral por trás, proteger os inocentes do mal, era o mesmo que temos hoje. O que mudou foi o nosso conhecimento sobre os fatos do mundo, não a nossa moralidade. É como parar de usar ratoeiras porque agora se acredita que não há mais ratos em casa. A moralidade sobre matar pragas não mudou. Então, onde é que tudo isso nos leva? O argumento do Lewis nos mostra que a lei moral se comporta de um jeito muito, muito estranho. Ela não é um instinto, porque ela julga os instintos. E ela não é uma invenção humana, porque a gente a usa como um padrão real para julgar as próprias invenções humanas, as nossas próprias culturas. Tudo aponta na mesma direção. A moralidade se parece muito mais com uma verdade que a gente descobre do que com algo que a gente cria. E isso nos deixa com uma pergunta final, e é uma pergunta imensa, gigantesca. Se existe essa lei de certo e errado, que não é parte do universo físico, que não é só um instinto biológico e que não é uma mera invenção humana, de onde afinal ela veio? Se existe uma partitura para o universo, quem foi o compositor? O Lewis nos deixa exatamente aqui, na beira de um precipício filosófico, nos forçando a encarar a origem dessa lei que todos nós, de alguma forma, conhecemos e sentimos. Qual é a fonte dessa moralidade real?